Graças a Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. É com muita alegria que eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe algum exemplar bíblico, localize o texto comigo, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 6. Enquanto vocês procuram, quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, para juntos nós adorarmos a Deus e sermos agradecidos a Ele por tudo quanto Ele tem feito por nós. Como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, o culto a Deus não é uma cerimônia fúnebre, mas é uma festa espiritual. Nós temos motivos de dar a Deus uma festa nessa noite. É um privilégio ver esses adolescentes aqui, juntos, reunidos, para adorar a Deus, para honrar o nome do Senhor. E os pais também aqui que estão prestigiando, que estão incentivando, que estão apoiando. Isso aí é um privilégio. Porque mães de joelhos, pais de joelhos, filhos estarão de pé. E o nome do Eterno será glorificado. É um privilégio. Muito obrigado, Tony, meu amigo, pela oportunidade, mais uma vez, de poder servir esta casa. Pastor, presidente dessa casa, pastor Luiz Carlos, Deus abençoe. Também pastor Oséias. Pastor Oséias sempre nos recebe com um amor bem gigantesco, que até nos constrange a forma que ele nos abraça, nos recebe. Toda a igreja, muito obrigado pela recepção, a vida de todos. Eu estou muito feliz e eu tenho certeza que Deus continuará falando conosco nessa noite. Amém? Quantos estão desejosos para ouvir a palavra, diga amém. Amém. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Está escrito assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Eu acredito que todos que aqui estão conhecem essa oração ensinada por Jesus, que é conhecida como oração do Pai Nosso ou a oração dominical. Seja você cristão ou não cristão, eu acredito que todos que se encontram aqui conhecem essa oração. Já repetiu essa oração. E eu quero, baseado nesse texto, nessa passagem bíblica, nessa oração ensinada por Jesus, extrair aqui algumas lições muito significativas que o Eterno falou comigo por intermédio da palavra. E eu tenho certeza que Deus há de nos fortalecer, nos instruir, nos corrigir, para que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos. É bem verdade que Lucas também ele vai trazer a respeito desta oração de uma maneira bem similar. E Lucas vai dizer que Jesus ele ensina essa oração depois dos discípulos se aproximar dele e perguntar para Jesus, de pedir para Jesus, nos ensina a orar. Nós sabemos que era comum um judeu orar pelo menos 3 vezes ao dia. Nós sabemos que era comum para um judeu ter uma vida de oração, uma vida de devoção a Deus, uma vida de busca constante a Deus. Só o que me chama a atenção é alguém que tem prática em orar, prática em falar com Deus, prática em buscar a Deus, se achegar a Cristo e perguntar, e pedir, me ensina
a orar, nos ensina a orar, eles sabiam orar. Eles sabiam clamar a Deus. Era comum do povo de Israel clamar a Deus em toda circunstância, em todos os momentos. Mesmo diante das vezes que eles se afastavam de Deus. Mas quando eles estavam necessitados, eles clamavam em arrependimento, buscando a presença do Eterno. Então era comum eles orarem. Só que algo vai me chamar a atenção. Porque ele vai pedir para Jesus, nos ensina a orar. Eles não diz, nos ensina a pregar, nos ensina a profetizar, nos ensina a expulsar demônios, mas eles vão dizer, nos ensina a orar. Jesus orava de uma forma que mexeu com os discípulos. Jesus orava de uma maneira que fez com que aqueles homens olhassem e pensassem, talvez a gente está orando errado a nossa vida inteira. Porque Jesus ora de uma forma diferente. Então eles vão dizer, nos ensina a orar como o Senhor ora. Nos ensina a orar com intimidade. Nos ensina a orar com profundidade. Nos ensina a orar como o Senhor ora. E o que mais vai me chamar a atenção é que Jesus vai dizer, em Mateus capítulo de número 6, você está com a Bíblia aberta aí? Versículo 1. A parte A do texto diz assim, e quando orardes. Um cristão é alguém que ora. Jesus afirmou, quando orardes, e não se orardes. Porque Jesus sabe que um cristão é alguém que ora. Jesus não diz se, ou se você tiver vontade, você ora. Mas ele vai dizer, quando orardes, porque ele espera que nós oremos. A principal característica da igreja primitiva era a oração. Em Atos capítulo 1, versículo de número 14, e eles perseveravam unânimes em oração. Em Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, o versículo de número 42, o texto diz, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em Atos capítulo 3, Pedro e João subiram ao templo a hora nona para oração. Em Atos capítulo 4, versículo 31, e os discípulos depois de orar, foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez pregavam a palavra. O que me chama a atenção é que eles oraram antes do Espírito descer. Eles oraram depois que o Espírito desceu. Eles oravam quando eles iam subir ao templo. Eles oravam quando eles eram perseguidos. A igreja não cessava de orar, de buscar a presença de Deus. Em Atos capítulo de número 6, os apóstolos vão dizer, separai 7 diáconos, mas não é qualquer diácono. Homens cheios do Espírito Santo, cheio de temor, cheio de sabedoria. Separai eles para servir à mesa, para servir na diaconia. E nós nos dedicaremos no ministério da oração e no ministério da palavra. Não há cristianismo verdadeiro sem oração. A oração é o oxigênio da alma. É impossível dizer que sou cheio do Espírito Santo se eu não tenho uma vida de oração. Você quer ver algo que me chama a atenção? Atos capítulo 12. Tiago é morto, decapitado. Pedro é preso. Mas a igreja está orando. A igreja podia ter murmurado porque Deus poupou um e permitiu que o outro morresse, mas não. A igreja que ora, a igreja que tem comunhão com o Pai, sabe que o morrer é lucro.
e o viver é Cristo. Mesmo diante das perdas, a igreja ora, clama, exalta, glorifica, mesmo não entendendo o propósito. E você conhece a história. O Dr. Moody vai dizer algo muito significativo. Ele disse o seguinte: eu não oro mais do que 10 minutos, mas eu não lembro de ter passado 10 minutos sem orar. Eu vou repetir: eu não oro nem 10 minutos, mas eu não lembro de ter passado 10 minutos sem orar. Becker, ele vai dizer algo muito significativo. Ele diz: se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois eu passei 40 anos da minha vida em comunhão com Deus e na dependência dEle. Oh, glória a Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos entender o poder da oração. Nós precisamos entender que se nós orarmos, o céu se abre. Nós precisamos entender, se nós orarmos, a igreja avança. Se nós orarmos, há batismo no Espírito Santo. Se nós orarmos, há sinais e prodígios e maravilhas. Se nós orarmos, há avivamento. Se nós orarmos, há transformação. Se nós orarmos, o diabo tem que bater em retirada. Nesta noite, Jesus trouxe um jovem pregador para dizer para os adolescentes, para a igreja: voltemos à oração. Aleluia. Voltemos à oração. Só que Jesus, antes de nos ensinar a orar, Ele vai nos ensinar como não devemos orar. Está lá no capítulo 6. Que bom que você está com a Bíblia aberta. Igreja bem ensinada é outro nível. Mateus capítulo 6. Nós não devemos orar com hipocrisia, para que os outros escutem. Nós não devemos orar com hipocrisia para que os outros escutem. A palavra hipócrita deriva de uma palavra grega que significa ator. Ou seja, o termo hipócrita era um termo aplicado a um autor no palco de um teatro no contexto da dramaturgia grega. Assim, o mesmo termo, adolescentes, traduzido também como hipocrisia, começou a ser aplicado metaforicamente àquela pessoa que finge ser o que na realidade não é. Ou seja, ela atua na vida real como se estivesse atuando num palco de teatro. O que Jesus está condenando aqui não é orar em público. O que Jesus está condenando aqui não é orar em conjunto. O que Jesus está condenando aqui é a hipocrisia. É alguém que não ora no secreto, e na hora que está no público, ele demonstra ser alguém piedoso, alguém que ora. Jesus disse: já recebeu o seu galardão. E que galardão é esse? Você viu como ele ora bem? Você viu como é eloquente? É só isso, porque a oração não vai passar do teto. Hipocrisia é fingimento. Como uma pessoa esconde a verdadeira identidade atrás de uma máscara. Jesus está dizendo: não ore com hipocrisia. Mas quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Deus que te vê no secreto te recompensará publicamente. Eu vou repetir porque dá para melhorar esse glória. O Deus que te vê no secreto te recompensará publicamente. E eu já vou abrir um parênteses para aplicar algo para alguém aqui. Deus tem visto o seu choro no secreto. Deus tem visto o seu clamor no secreto. E Ele vai trazer recompensa. Ele vai trazer recompensa. Ele vai dizer que nós não devemos orar também com vãs repetições, assim como os gentios faziam. Charles Spurgeon, ele vai dizer: a oração cristã é medida pela sua sinceridade, não pela sua duração. Eu vou repetir. A oração cristã
são medidas pela sinceridade e não pela duração. Tem gente que acha que uma oração que vai fazer com que Deus escute é uma oração prolongada, mas não tem a ver com duração, tem a ver com sinceridade. Vou repetir. Não tem a ver com duração, tem a ver com quebrantamento. Não tem a ver com duração, tem a ver com humildade. Não tem a ver com duração, tem a ver com humilhação perante aquele que pode ouvir o clamor do seu povo. E deixa eu te dizer uma coisa: não existe oração forte, existe um Deus forte que ouve oração de pessoas fracas, limitadas, pecadoras. Eu vou pedir para fulano orar porque a oração dele é forte. Ei, adolescente, hoje você tem livre acesso à sala do trono. Hoje você tem livre acesso à presença de Deus. Você não precisa que alguém ore por você ou clame por você. Você pode entrar na presença de Deus, falar com Deus Todo-Poderoso e Ele ouve. Que vãs repetições aqui que os gentios faziam. Era como se fosse mantra. Eles achavam que se eles pegassem algumas frases específicas e ficassem repetindo, eles seriam atendidos. Lembra quando Elias desafiou os profetas de Baal? Eles ficavam o dia, a tarde, clamando Baal, 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 se cortando, se ferindo com facas. E Elias era um profeta que não é politicamente correto. Ele dizia: clama mais alto. Talvez Baal está ocupado. Clama mais alto. Talvez ele está no banheiro. Clama mais alto. Aí Elias é temente a Deus. Antes de orar, você conhece a história. Ele vai reparar o altar. E se você pegar a oração dele, não dá um minuto, mas o céu se abre e Deus derrama fogo, consome o holocausto, o sacrifício, destrói os profetas de Baal. E o povo diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós não devemos orar também com o pecado no coração. Versículo 14 e 15 de Mateus 6. Se puder colocar ali pra gente. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Vou me aprofundar nisso mais lá na frente, mas eu preciso te dizer algo. Deus não nos perdoa porque perdoamos os outros. Deus nos perdoa através do sacrifício do seu Filho, do sangue do seu Filho vertido na cruz. Todavia o coração rancoroso atrapalha a vida de oração. Todavia o coração rancoroso mostra que a pessoa não entendeu a graça. E quem não entendeu a graça não foi perdoado, porque quem entende a graça sabe que a dívida era impagável. E quem sou eu, quem é você para não perdoar? E por fim nós chegamos. Nós não devemos orar com hipocrisia, não devemos orar com vãs repetições, não devemos orar com pecado no coração, com rancor. Mas vós orareis assim: Pai nosso. Tony falou algo muito interessante. Hoje eu sei como que é. Estou com a minha esposa, o Samuel, está com 2 meses e uns 20 e poucos dias. E um irmão da minha igreja, ele disse: Zé Roberto, eu sei que você prega sobre o amor de Deus, sei que você já viajou, já foi em diversos lugares pregando sobre o amor de Deus.
Mas você vai entender com profundidade quando você for pai. Eu faço de tudo por essa criança. Eu vou fazer de tudo para dar o melhor para ela. Eu vou fazer de tudo que ela cresça na presença de Deus, seja um homem de Deus, seja um profeta do Senhor, assim como foi Samuel. Eu sou capaz de dar a minha vida pelo meu filho. Aí Jesus, quando vai ensinar esses homens a orar, eles vão dizer: vocês vão orar assim: Pai Nosso. Você não está clamando um Deus distante, mas um Deus que é Pai, está perto. Aleluia. Um Deus que Ele, além de ser excelso, grande e poderoso, Ele é Pai. E isso é um privilégio para você que está aqui, porque nós sabemos que nós não éramos filhos, todos éramos criaturas de Deus. E mais, Efésios capítulo 2, versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da carne, sim ou não? Fazendo a vontade da carne, sim ou não? Ou era todos cristãos aqui já? E dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Desculpa-me, nem todos são filhos de Deus. João capítulo 1, versículo de número 11: Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tem alguém que já recebeu Ele aqui nesta noite? Então você já não é mais criatura, você é filho, e o Pai está aqui nessa noite para ouvir o teu clamor, a sua oração. E ao orar nós precisamos entender que Jesus disse algo muito importante: Pai Nosso. Por que nosso? Porque fazemos parte da família de Deus. E a família de Deus não é só denominacional. A família de Deus é todos aqueles que receberam a Cristo. Independente da placa, independente de onde, se recebeu a Cristo e vive baseado nas Escrituras, fazem parte da nossa família. Aleluia. Fazem parte do povo de Deus. Só que Jesus não termina, diz: Pai Nosso que estás no... Isso aí fala de soberania. Isso fala daquele que está acima de tudo e de todos. Isaías 66, versículo 1: Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é escabelo dos meus pés. Eu vou repetir: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é escabelo dos meus pés. Deus é Pai, mas Ele está acima, Ele está no céu, Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é imutável, Ele é transcendente, Ele não muda, Ele está acima. Então nós devemos reverenciá-lo, porque não é um pai terreno, às vezes, que você desobedece, adolescente, às vezes que você não respeita, às vezes que você desobedece. É um Pai que é santo, que é imutável, que é poderoso, que é transcendente. Pai Nosso que estás no céu é seguido por 6 petições. Quantas petições? Me ajude a pregar. Quantas petições? As 3 primeiras são pelos interesses do reino. As outras 3 são pelas necessidades pessoais. A ordem aqui é muito significativa. Por quê? As necessidades do reino devem vir primeiro. Eu vou repetir. A ordem aqui é muito significativa, porque as necessidades do reino devem vir primeiro. Eu vou repetir: as necessidades do reino devem vir primeiro.
As necessidades do reino devem vir primeiro. As necessidades do reino devem vir primeiro. Se você entender essa ordem, você terá uma vida vitoriosa para a glória de Deus. Se você priorizar o reino de Deus, as outras coisas, ou essas coisas, necessidades, serão acrescentadas na sua vida, mas é primeiro o reino. As petições em relação a Deus: primeiro, santificado seja o teu nome. Essa oração começa como todas as orações deveriam começar. Começa com adoração. Como que é a sua oração? Como é a minha oração? Às vezes a gente está tão angustiado, tão aflito, que quando a gente vai para a oração, a gente nem se preocupa em adorar, em exaltar, em engrandecer o nome de Deus. A gente só está me dá, eu quero. Mas aqui eu prendo um princípio: toda oração deve começar com adoração. Você reconhecendo que Deus é santo, você reconhecendo que Deus é poderoso, você reconhecendo que Deus está acima, você reconhecendo que Deus precisa ser reverenciado e adorado, você reconhecendo que Deus precisa ser engrandecido por você. O que vale ressaltar é que Deus é santo em si mesmo, e não podemos agregar valor à sua santidade, mas nós devemos orar para que o nome de Deus seja santificado. Nós, em outras palavras, nós podemos dizer assim: permita que o teu nome seja santificado através da minha vida. Permita que o teu nome seja santificado através do meu falar. Permita que o teu nome seja santificado através do meu vestir, através do meu andar, através do meu viver. Essa oração é desafiadora. Você teria coragem de orar dessa maneira nessa noite? Pedir que o nome de Deus seja reverenciado, adorado, engrandecido através da sua vida. Então busque por isso, adolescente, porque você não é uma geração falida, é uma geração cheia do Espírito Santo. E você vai santificar o nome de Deus através da sua vida. E repito, não que nós podemos agregar valor à santidade de Deus, porque Deus é santo. E Isaías diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava sentado no alto e sublime trono, e os anjos clamavam em alta voz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Segunda petição: venha a nós o teu reino. Essa frase, venha o teu reino, é uma referência ao reinado espiritual, não da libertação de Israel, que era o que muitos ficavam presos, achando que quando o Messias viesse, estabeleceria Israel, derrotaria Roma, império, por aí vai, e reinaria como Davi. Não, o reino que Jesus está falando é um reino espiritual. Ele foi anunciado na aliança com Abraão, ele está presente no reinado de Cristo, e ele está presente no coração dos crentes. Quando João Batista foi iniciar o seu ministério, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, quando estava pregando, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino. O reino de Deus não é comida, não é bebida, como diz Paulo, é paz de espírito, é alegria. Quando Jesus curava alguém, ele estava dizendo: é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. Quando alguém era liberto, era transformado, quando ele pregava, anunciava o evangelho, ele estava dizendo: o reino de Deus é chegado a vós. Venha a nós o teu reino, você está dizendo: venha a nós a tua presença, venha a nós a tua soberania, venha a nós o teu governo, venha a nós o teu poder, venha a nós a tua majestade. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Levanta a mão para adorar esse Deus.
Eu estou pregando para uma geração que vai entender que a prioridade é o reino de Deus, que a prioridade é o reino dos céus. Os pastores se preocupam. Não tem mais jovens querendo se formar em seminários, ser diáconos, ser obreiros, ser pastores. Não que seja pecado ser médico, advogado, psicólogo, mas essa geração antiga que lutou, que ficou na labuta, que sofreu, às vezes olha para a nossa geração, às vezes só preocupado com redes sociais, com TikTok, com Reels, com coisas passageiras. É igual quando Cristo aparece depois de 40 dias ressurreto aos apóstolos, a quase 500 pessoas, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que eles disseram? É nesse tempo que você vai restabelecer o reino. Eles não entenderam, o reino já está em vocês. Jesus disse, vão dizer que o reino está aqui, o reino está acolá, mas o reino está dentro de vós. Eu tenho convicção, mesmo que os pastores podem ficar preocupados, que Deus está levantando uma geração, no meio de muitos que não querem saber sobre o reino, sobre as coisas do céu, mas está levantando uma geração apaixonada pela cruz, apaixonada pelo reino. Está levantando uma geração apaixonada pelo Espírito de Deus. Se tem essa geração aqui, deixa eu ver, adolescentes. Adolescente que dá glória a Deus, que fala em línguas estranhas. O reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus está entre nós. Essa petição é um pedido. Deus reina. Deus manifesta a sua soberania, manifesta o seu poder majestoso, manifesta a tua glória. Será que você pode dizer nessa noite, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Terceira petição, acho que é a mais difícil. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como é no céu. A oração é um instrumento poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Seja feita a tua vontade. Eu acredito que muitos pregadores estão aqui, esse texto passou no seu coração. Jesus no Getsemane. Jesus está angustiado, ele diz que a minha alma está angustiada até a morte. Chama os apóstolos para ir com ele até o monte para orar. Ele se retira mais fundo, chama 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. E ele desabafa, minha alma está angustiada até a morte. E ele vai mais a fundo e ele começa a clamar, buscar ao Pai. Quando a gente lê, a gente acha que a oração foi rápida. Que ele diz, se possível, passa de mim esse cálice. E logo em seguida ele diz, seja feita a tua vontade. Mas eu acredito que foram horas ali clamando, pedindo, suplicando. Ele ia carregar o pecado de toda a humanidade sobre ele. Ele sabia que ele ia enfrentar os açoites, os flagelos, a cruz, a afronta. Ele ia carregar todos os nossos pecados sobre ele. E ele está angustiado até a morte, ao ponto de suar gotas de sangue. E ele vai olhar para o Pai e dizer, se possível, passa de mim esse cálice. Você quer ver outro exemplo? O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Ele sofria, a palavra espinho cabe a ideia de uma estaca que é cravada e traz muita dor e sofrimento, ao ponto que o texto diz que ele orou 3 vezes ao Senhor. Isso fala de perseverança, insistência. E a vontade de Deus não foi tirar o espinho. A
vontade de Deus era deixá-lo com o espinho. E pega isso aqui que é glorioso. A saber, um mensageiro de Satanás a fim de me esbofetir. O mensageiro de Satanás, seja literal ou simbolicamente, como você tem várias interpretações, não quero entrar nisso, mas fazia com que Paulo sentisse dor e humilhação. O diabo estava achando que estava destruindo Paulo. O diabo estava achando que estava ferindo e prejudicando Paulo, seu ministério. Talvez alguém vai entender errado aqui, mas você vai entender. Mas o diabo estava sendo um instrumento de Deus, para que Paulo não se orgulhasse, para que Paulo não se ensoberbecesse, para que Paulo não achasse que era melhor que os outros, porque subiu ao terceiro céu, porque estava num patamar diferente. E você achando, jovem, adolescente, homem e mulher, que o diabo tem poder sobre a tua vida. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Até quando ele está achando que está te matando, que está te ferindo, Deus está usando ele para fazer você crescer. Deus está usando ele para você entender a vontade de Deus. Quem pode levantar a mão e adorar? Quem pode levantar a mão e adorar? A vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Todavia, seja feita a tua vontade, disse Jesus. Aleluia. Eu vou liberar uma profecia bíblica. Quem recebe, levante a mão direita lá em cima. Bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. São pensamentos bons e não maus. São pensamentos de paz, não de guerra. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua casa. Glória. Quando você prioriza o reino, Deus cuida de você. Aleluia. Expedição em relação a nós. As petições em relação a nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu sei que eu sou um jovem, mas quem está pregando é você que tem experiência com Deus. Eu me lembro que o novo convertido, eu me converti pouco tempo, aconteceu uma coisa muito grave. Meu pai tinha um ministério independente, junto com a minha família, minha mãe, mas ele caiu, foi embora de casa. E eu novo convertido naquela fé ali, eu lembro que eu não murmurava, não reclamava, eu estava cheio de Deus. Mas eu acordei uma vez pela manhã, adolescente, com 16 para 17 anos. Eu acordei aproximadamente umas 8 horas, eu levantei e disse: mãe, a senhora tem dinheiro para comprar pão? Ela disse: eu não tenho. Eu todo brincalhão disse para ela: não tem nenhuma moedinha para comprar? Ela disse: eu não tenho. Eu deitado no sofá, estava passando um desenho ainda na TV, eu olhando assim, comecei a falar com Deus em pensamento: Pai, quantos milagres o Senhor fez por intermédio da oração? Quantas pregações que eu já ouvi agora que o Senhor faz, que o Senhor pode. A gente quer comprar pão e nem dinheiro, nem moeda tem para comprar. Você acreditando ou não, passou aproximadamente uns 10 minutos. Bateram na porta. E os pais de adolescentes que estão aqui vão me entender. Adolescente atende no portão, pais? Ou a porta? E eu moro em apartamento, eu do lado da porta: mãe, estão chamando. Ela levantou e abriu a porta. Uma irmã que congregava com ela estava com uma sacola de pão na mão.
Se eu acordei pela manhã, estava orando, levantei para comprar pão, Deus falou comigo que era para eu comprar e trazer na casa da senhora. E ela veio que mais uma quantia de dinheiro, que era a mistura que tinha para comprar, e por aí vai. Aí Deus soprou ao meu coração: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus tem prazer em suprir as nossas necessidades. Ele tem prazer em atender ao nosso clamor, a nossa oração. Prioriza o reino, que Ele vai cuidar de você. Prioriza o reino, que Ele vai prover na sua vida. Eu não gosto de contar testemunho, mas estou sendo impulsionado, eu vou dizer. Estou desde os meus 18 anos na itinerância, pregando, não trabalhava. Deus cuidando da minha casa. Quem me conhece sabe, eu nunca pedi R$1, nunca cobrei para pregar. Eu não tinha carro, a única coisa que eu dizia, falo, se puder me buscar. E Deus sempre cuidou, sempre supriu. No ano que eu comecei a namorar a Sara, eu lembro que eu estava sem carro, eu ia de Uber para lá, de Uber para cá, gastando muito. E quando eu ia para a igreja, eu ia de carona, e aquelas brincadeiras. Sabe que está incomodando, tem que levar. A avó dela, dessas irmãs do coque, olhou e disse: Deus vai te dar um carro. Passou um tempo, o moço do meu serviço, não é crente, não crê em Deus, ele fala que é meio cético. Ele falou: você quer comprar meu carro? Eu disse: não tenho dinheiro. Ele falou: eu parcelo para você. Ele falou: quanto você pode pagar? Eu disse: R$400. Ele falou: é seu. Aí hoje, estou casado, minha esposa linda ali, Samuel. Deus preparou um lugar para a gente ficar. Deus preparou o carro para a gente andar. Deus preparou a empresa para nós cuidarmos. E eu me lembro adolescente que eu via, eu com 25, 26 anos, sem carro, todos os meus amigos tinham, todo mundo conquistando. Eu disse: Deus, eu não estudei no secular, eu só estou me dedicando ao reino, à pregação, a fazer missões, a ir para lá e para cá. Mas quando você prioriza o reino, Deus cuida de você. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que está igual o povo no deserto. O Senhor nos tirou de lá para morrer de fome aqui. Eu estou com saudade do Egito, achando que Deus não cuida de você. Mas nessa noite Deus abre o céu e faz cair pão do céu. E tem pessoas que não acreditam, Tony, na provisão. E Deus diz: dá uma ordem, você vai pregar uma porção por dia. Aí tem que não crer na providência. Eu vou pegar um pouquinho a mais, porque vai que falta amanhã. Eu vou pegar um pouquinho a mais, porque vai se não dá. Outro dia estava todo embolorado, todo estragado. Deus cuida. Deus cuida. O Deus provedor está aqui, Ele vai prover na sua vida. E eu preciso terminar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos. A versão de Lucas, da oração do Pai Nosso, apresenta pecados em vez de dívidas. Todo ser humano está em dívida. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa dívida com Deus era impagável. Nós não tínhamos possibilidade de pagar a nossa dívida. Só que Jesus, Ele veio. E eu tenho 1 minuto e eu termino aqui. Ele pagou a nossa dívida. Como Paulo escreve à igreja de Colossos, a cédula que era preparada contra nós, Ele cravou na cruz.
Pedro vai dizer que nós somos comprados não com ouro, não com prata, que são coisas corruptíveis, mas nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Ele pagou a nossa dívida. Eu não sei qual é o teu pecado, eu não sei qual é o teu passado, eu não sei como você se encontra, mas assim diz o Eterno pela sua palavra: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu não sei como você encontra, mas eu convido você: perdoa os meus pecados. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, saiba que tem um advogado justo, santo, fiel para te perdoar de todo o pecado. Oh, glória. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Oh, glória. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. O perdão vertical só acontece quando o horizontal é uma realidade. Eu vou repetir. O pecado vertical só acontece quando o horizontal é uma realidade. Lembra da parábola que Jesus conta? Que um servo devia e o seu senhor poupou ele da sua dívida, perdoou ele da dívida. Aí quando ele saiu, tinha um dos seus conservos que o devia, rogou, se humilhou e ele não perdoou. Os outros conservos disseram ao senhor daquele servo o que ele havia feito, e ele vai dizer: servo mau, porque não perdoaste a dívida? Eu te perdoei com uma dívida que era muito maior. E o prendeu e jogou no fogo, onde range os dentes, e por aí vai. Nós precisamos perdoar para que nós possamos ser perdoados. Livra-nos do mal. Baseado nisso, você tem alguma dúvida que Deus já te livrou nessa noite? Ele te livrou. Tony falou comigo aqui, eu quero que você curva a sua cabeça. Já vou terminar. Alguém afastado dos caminhos do Senhor nessa noite? Alguém que não entregou a vida a Jesus? O Pai está aqui. Ele quer ser o seu provedor, Ele quer te perdoar, Ele quer te proteger de todo mal. Alguém nessa noite gostaria de voltar ou entregar a vida a Jesus? Eu creio que Jesus falou com pessoas aqui nesta noite. Eu não estou te convidando à religião, porque a religião muda a rotina, o Evangelho muda pessoas, o Evangelho muda caráter, muda vidas. Alguém nessa noite que gostaria de entregar ou retornar a Jesus? É só levantar uma das suas mãos, você vai fazer parte da família de Deus. Alguém? Se não há, que Deus em Cristo vos abençoe. Pai, nós te agradecemos, te louvamos. Abençoe essa juventude, o seu povo, para a glória e para o louvor do teu nome. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus, ó Deus. Amém.